Ouvi a Justiça de hoje com o tema Dívida Ativa e os impactos na atividade jurisdicional. Um projeto piloto na comarca de Santa Luzia, em Minas Gerais, busca otimizar resultados na execução fiscal para a Prefeitura e o Tribunal de Justiça. Participando do programa, o juiz Rogério Santos Araújo Abreu, da Terceira Vara Civil de Santa Luzia, e Jair Eduardo Santana, jurista especialista em governança pública. No bloco anterior falávamos sobre esse projeto piloto em Santa Luzia, os custos de um processo, né, para cobrar uma dívida ativa. E eu pergunto ao senhor, doutor Jair, no caso específico de Santa Luzia, quais são os valores das CDAs, ou seja, das certidões das dívidas ativas? Bem, o projeto, ele não nasceu num dia, é fruto de muita pesquisa, de muito laboratório. Santa Luzia, começamos por ali porque o prefeito se sensibilizou com a questão e achou a ideia fantástica na medida em que, após mapear os dados dele, né, e da comarca, nós chegamos a um cenário assim bem complicado, catastrófico, né? E o cenário não é só ali que se repete, mas basicamente assim, Santa Luzia tinha no começo desse ano em torno de 32 mil processos de cobrança só relativos a esse assunto. E recentemente mais 11 mil tiveram que ser ajuizados. Então, em torno de 40 e poucos mil processos nesse sentido. Aí talvez a ideia, que é simples e por isso inovadora, foi fazer uma categorização, foi olhar para esse acervo, esse estoque e ver o que realmente compensa ser mantido ali como processo de cobrança e o que não, por causa da superação dos custos. Então o crédito, por ser muito baixo, como ficou claro aqui no bloco anterior, há processos cujo crédito são de 12, 200, 300, 400 reais e o custo para cobrança é de 3 mil e pouco. Então fica claro que o esforço que o governo, aí governo, quando eu falo, é tanto o judiciário quanto o município, esse esforço ele não deveria, esse é um esforço equilibrado, né? Porque a legislação fala que o esforço tem que ser equilibrado. Então o corte que pode ser feito em Santa Luzia chega assim a vamos falar a um arquivamento talvez de processo da ordem aí de mais de 90%. 90%? Desse acervo todo. Então, porque quer dizer, a maior parte é abaixo de 3 mil. Mas aí no caso o município está abrindo mão da sua receita para não sair prejudicado com o custo, seria isso? Não, não é bem isso, porque é que o caminho que se escolheu para essa cobrança é um caminho que gera muita energia e muito custo. Há outras alternativas mais eficientes para se cobrar esse crédito. Parte disso realmente não deve ser cobrado e uma parte que deva ser cobrado, que não pode ser alvo de anistia, remissão, parcelamento, deve ser cobrado por outro caminho, porque esse é muito caro para a sociedade, que é quem banca essa conta toda. Como é que o senhor vê, o senhor como juiz de Santa Luzia, o andamento desse projeto piloto na cidade, doutor Rogério? Ele foi muito bem recebido pela comunidade jurídica, os colegas, os servidores principalmente, né? A OAB, porque além de ter esse problema do custo, demanda um esforço nosso muito grande. Nós, no fórum, gastamos um tempo, uma energia muito grande com processos que estão, às vezes, fadados a ficar na prateleira por anos a fios. Então, é uma falta de racionalidade. Eu acho que o projeto ele vem para inovar nesse aspecto e mostrar outros caminhos para o administrador. Outros caminhos para fazer a cobrança, uma cobrança mais racional, mais barata e mais efetiva pelo administrador local. Doutor Jair, dê exemplo dessa racionalidade nessa cobrança. Por exemplo, deixa de fazer de uma maneira e faz de outra. Dê um exemplo por que a maneira que está sendo abandonada seria prejudicial e por que a nova seria ideal. A própria lei que está assim impactando esse assunto é a Lei Complementar 101, que é a conhecidíssima Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tem um pedacinho dela que fala de receitas e de renúncia de receita. E
num trecho específico, essa lei ela é textual, ela é impositiva, ela é mandatória, ela, enfim, não deixa margem nenhuma de dúvida para dizer que o gestor, no caso municipal só, não estou nem falando das outras esferas, o gestor, no caso municipal, ele deve proceder ao cancelamento daquele seu crédito quando a situação for essa, ou seja, quando os custos de cobrança ele for superior ao valor que ele tem a receber. É uma inteligência, porque a lei, obviamente, ela não poderia dizer o contrário. Então, o que estivesse em tese abaixo de 3.300 e poucos reais, que é o caso lá de Santa Luzia, cada município tem uma situação particular, ali custa isso o processo, segundo os levantamentos que nós fizemos, mas aí os créditos que sobrarem, por exemplo, acima disso, eles continuariam, obviamente, dentro do judiciário, nas vias tradicionais, com um pouco mais de energia, porque dentro de 40 e tantos mil processos, os juízes lá não têm condições de fazer nada e não conseguem separar o joio do trigo. Com outra parte disso, que sairia do próprio judiciário, o projeto prevê que o prefeito tenha liberdade de fazer uma própria anistia para aqueles que, um perdão, vamos dizer assim, para aqueles tributos, aqueles contribuintes que realmente devem ser perdoados, e numa outra faixa, medidas administrativas podem ser tomadas, como por exemplo, o contribuinte continua inscrito na dívida ativa, ou seja, ele está inadimplente com o poder público, ele não consegue uma certidão. Afora isso, há outras medidas, como por exemplo, ele poderá vir a ser protestado, ele poderá ser negativado nos órgãos de proteção de crédito, ou seja, a pessoa... ele fica preso ainda à dívida. Então, aquela responsabilidade. Se ele quiser um financiamento numa loja de departamentos, ele não obterá, enquanto não saldar o débito para com a prefeitura. Porque fica aquela curiosidade... E é uma medida talvez mais eficaz, por conta de que o débito judicial, o lojista, o comerciante não consulta o fórum, mas ele consulta o Serasa, o SPC, mas então, na hora de conceder o crédito, o financiamento. Só para a gente encerrar esse bloco, pergunto para o senhor, doutor Rogério, rapidamente, quer dizer que abrir mão dessa dívida não vai incentivar o mal pagador, porque ele continua preso à responsabilidade. Sim, não é lógico, isso? claro que sim. Não tenha dúvida disso. Ele vai continuar inscrito, ele vai continuar com o débito para com o município ou com a instituição que venha a dever. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.